Nós falamos aqui no canal RS Live Esportes sobre um incentivo, né, sobre uma força que a mineradora Vale, através ali do governo do Pará, vai dar para os CTs de Remo e Paysandu, na ajuda, né, à conclusão das obras desses centros de treinamento. Só que isso acabou caindo assim de uma forma bem negativa para as outras equipes que vão disputar o Campeonato Paraense. Tanto que depois desse anúncio, praticamente todos os clubes fizeram notas manifestando insatisfação com relação a essa ação que a mineradora vai fazer ali com a dupla Repar. Além disso, também foi marcada uma reunião com a emissora detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Paraense para tratar sobre cotas, sobre grana, cash, bufunfa, como você queira entender. A gente vai falar sobre tudo isso. E nessa reunião, 2 clubes não assinaram, viu? A gente vai falar quem foi que não assinou. Mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. É polêmica envolvendo Parazão. E olha que a gente ainda nem virou o ano. É isso mesmo, a gente ainda nem virou o ano de 2025 para 2026. Mas vamos lá. Vamos colocar na imagem para vocês a manchete do Estado do Pará Online, que fala justamente sobre o assunto desse vídeo. Tá aí então, meus amigos, a Tuna e outros clubes do interior cobram investimentos para construções de CTs. Né? Isso tudo aconteceu por conta daquele anúncio que o governo do estado fez, né, através ali das suas redes sociais, onde informou que a Vale vai estudar a possibilidade de apoiar a conclusão das obras dos CTs de Clube do Remo e Paysandu Esporte Clube. Dentro desse contexto todo, a reação dos outros clubes paraenses, claro, se sentiram ali desprestigiados com relação a isso, né, com relação a essa ação que o governo teve. E por conta disso, os clubes se manifestaram nas redes sociais. A gente destaca aqui algumas notas, né, como por exemplo a nota da Tuna Luso Brasileira, que afirma que é um clube tradicional e que realmente apoia o futebol de base aqui do Pará, ressalta o histórico de revelar jogadores no cenário estadual e considera injusta a exclusão do seu projeto junto aos CTs. Lembrando que a Tuna está fazendo uma área de CTs, né, lá na área ali da sua sede, lá no bairro do Souza, com 2 campos, né, recebeu um investimento da CBF, cerca de R$700 mil, mas claro que esse dinheiro, se a gente parar para pensar para uma estrutura de CT, é pouco, mas o máximo que pode para poder ter ali uma estrutura interessante. Agora, claro, né, isso daí também deixou a Tuna chateada, né? Não somente a Tuna, outras equipes também, como por exemplo, o Águia de Marabá, que hoje, na minha opinião, é a terceira força do futebol aqui do Pará, né? Inclusive aponta que a sua região tem forte atividade econômica dessa mineradora, né, já que fica ali naquela região sul do Pará, e reforça que a iniciativa pode abranger mais clubes e não só os grandes da capital. Lembrando que o Águia de Marabá, eu me informei com os meus amigos lá de Marabá, o Águia fez tudo possível para poder receber esse tipo de apoio, na forma como está sendo feito para Remo e Paysandu, só que não foi para frente, né? Inclusive a minha fonte disse o seguinte, falaram assim, enrolaram o Águia de Marabá por 2 anos. E aí agora acontece esse anúncio. É claro que isso gerou uma indignação muito grande lá na região sul do Pará. Outras equipes também se manifestaram, como por exemplo o Bragantino, o Cametá, o Castanhal, né, se posicionaram pedindo apoio semelhante, alegando que a atual política de investimentos é injusta e desigual, com o futebol fora da capital, representando 75% dos clubes participantes aí do Campeonato Paraense. Além disso também, né, o Bragantino fez um apelo para que o governo estadual amplie o olhar e ofereça oportunidades também para as equipes do interior, não apenas para as 2 maiores da capital. E por conta disso, né, gente, é claro que causa uma insatisfação extremamente grande nessas equipes do interior. Volta a imagem aqui para mim. Essa indignação é até, em certa parte, compreensível, né? Porque quando a gente fala de um apoio que vem diretamente de uma iniciativa privada, aí é algo que a empresa está escolhendo, né, para quem vai fazer. Ok, aí não é nenhuma questão ali de querer reclamar por reclamar. Só que quando há
uma esfera pública no meio, aí já se torna uma situação diferente. Aí já é algo que a gente que mexe com muitas coisas, não somente com o futebol, mexe com a própria política também, né? A gente está falando, se a gente... Eu não sou da área política, né? Mas a gente acaba meio que sabendo um pouco, né? Por conta do nosso trabalho. Mas, por exemplo, equipes que são situadas aí em alguns municípios, né? Por exemplo, Cametá. O prefeito de Cametá faz parte do mesmo partido do governador do estado. Então, assim, querendo ou não, a nota que o Cametá postou vai de encontro com uma decisão do governo, do governador. Então, para vocês terem uma noção de como que mexe com muita coisa isso, né? Não é somente com futebol, é com a política, é também com um ano que vai acontecer agora de 2026, um ano de eleição. Um ano de eleição e que tudo vai ser feito, dependendo do que pode fazer, claro, para poder ter ali alguma espécie de protagonismo. Então isso e faz parte do jogo, tá? Não estou aqui criticando, não. Faz parte do play, faz parte do processo, né? Então tudo isso acaba somando para algumas situações que acontecem, que culminam nessa insatisfação. Porque se a gente parar para pensar, é claro que Remo e Paysandu possuem um apelo maior pela visibilidade que ambas as equipes vão trazer para o estado, evidente. Mas se a gente olhar no contexto interno, também é necessário se fazer investimentos em estruturas pelo interior. Porque é no interior também que tem muita joia, muita peça, muito jogador bom. E que só não é lapidado, só não é descoberto, porque não se tem o investimento necessário, não se tem a estrutura necessária para poder trabalhar. Então, olhem com carinho isso e repensem algumas coisas. Eu acho que vale, pelo menos, a iniciativa de repensar e fazer algo ali que contemple também essas outras equipes. E dentro desse contexto todo, a gente vai colocar agora uma postagem do Magno Fernandes nas redes sociais a respeito de uma reunião que vai acontecer nos próximos dias lá na sede da Funtelpa. Coloca aí a imagem. A imagem está um pouco distante, eu não sei se eu consigo aproximar, mas enfim, vamos falar então sobre isso. Daí a postagem do Magno Fernandes dizendo que 10 dos 12 clubes assinaram um documento pedindo uma reunião em caráter de urgência com o presidente da Fundação Paraense Radiodifusão, a Funtelpa, que é o Miro Sanova, né? Miro Sanova. E todas as equipes do Campeonato Paraense, né, menos 2, assinaram esse documento. Quem não assinou esse documento? A dupla Repá. Remo e Paysandu não assinaram esse documento. Somente as outras 10 equipes que vão disputar o Parazão de 2026 assinaram esse documento, solicitando essa reunião em caráter de urgência. E qual seria o assunto dessa reunião? Seria justamente a questão das cotas de patrocínio. As cotas de transmissão que vão ser repassadas aos clubes que vão jogar o Campeonato Paraense. Por que eu falo cota de patrocínio? Porque o patrocínio master de todas as equipes, que é o banco, né, que atua aqui no estado do Pará, repassa essa verba através dos direitos de transmissão. Então, vão ser tratados esses assuntos nessa reunião, porque provavelmente vai haver uma pressão dessas outras equipes, né, contando a Tuna, que é a única da capital que assinou, e as outras equipes do interior, para que se haja um repasse maior de verbas com relação a cotas de transmissão, a direitos de transmissão. Eu não sei como é que vai ser isso. Não sei como é que vai desenrolar essa situação. Mas essa situação aí dos CTs respingou nessa outra com relação às verbas de transmissão que serão repassadas para as equipes do Parazão. Agora é aguardar para saber o que vai ser definido e quais serão os próximos capítulos desse assunto. Volta a imagem aqui para mim. Agora eu quero saber a tua opinião, torcedor. Você acha justa a cobrança das equipes do interior e também da Tuna Luz Brasileira, que é a única equipe aqui da capital que também endossou essa nota? Você acha que é justa essa cobrança das equipes também, fora Remo e Paysandu, que não assinaram esse documento? Você acha justa essa questão aí das cotas de transmissão, dos direitos de transmissão? Coloca a tua opinião aqui embaixo nos comentários e, por favor,
se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos, porque isso ajuda demais a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu, tamo junto e até a próxima!